Então, essa aula nós iniciamos com o conceito de tingimento em fibra celulósica, utilizando corante do tipo direto. Nós vimos que o corante do tipo direto é um corante que apresenta na sua constituição, na sua molécula, grupos solubilizantes, certo? Normalmente, os grupos solubilizantes são grupos OH, grupos NaSO3, grupos... E esses são os principais grupos, na verdade, grupos solubilizantes que nós temos, certo? Além de grupos solubilizantes, a gente viu que uma molécula de corante também tem grupos cromóforos. O grupo cromóforo mais comum nesse tipo de molécula é o N-dupla-N, que é o nosso cromóforo azo. E também vimos que temos auxocromos. Estes auxocromos, normalmente, nós temos o NH2 e OH também como grupo cromóforo. Então, uma molécula de um corante direto normalmente tem esses grupos. Além desses grupos, o que chama a atenção dela é a sua linearidade, sua coplanaridade e o tipo de interação que ela realiza com a fibra celulósica, que são ligações fracas. Além disso, o corante direto, nós vimos também que eles são divididos em 3 classes, a classe A, B e C, de acordo com a Sociedade Britânica de Tingimento. Essa classe, essa divisão, ela está relacionada com a igualização. Por exemplo, o corante da classe A são chamados de autorreguladores, são corantes de boa migração. Estão relacionados também com a temperatura de processo. Corantes da classe C devem ser tintos, por exemplo, numa temperatura acima de 100 graus Celsius. Estão relacionados também com a inserção de eletrólito ou sal. Sabendo que esses corantes diretos podem ser utilizados sais básicos para serem tintos. O sal básico mais comum é a barrilha, que é o carbonato de cálcio, certo? O sal pode ser utilizado também sal neutro, o mais comum é o cloreto de sódio, ou sulfato de sódio, também bem utilizado, ou sal do tipo ácido, que a gente diz que em casos especiais você acaba utilizando. Esse caso especial é o caso onde a nossa fibra ela mudou em relação à superfície. Ela não apresenta mais grupos OH, e sim grupos COH. Houve uma oxidação desse grupo, ok? Além disso, nós falamos sobre o processo de tingir, a necessidade desses tipos, a necessidade em relação a tempo, a necessidade em relação à temperatura e pH, que é claro que está relacionado com as classes do corante. Todos isso daqui, nós vimos que a gente chama isso de parâmetro de tingimento. Esses parâmetros de tingimento, eles são importantes quando a gente pensa em controles de processo. E esse controle, na verdade, a gente acaba fazendo visando análises em relação à cinética e o equilíbrio químico. A cinética é a fase onde nós temos o corante ele se movimentando, que são relacionados com a fase de dissolução do corante. Esse corante, então, ele está na água, com a fase de adsorção do corante ou montagem e com a difusão, certo? Já o equilíbrio é uma relação com a fixação. Falamos também que na fase cinética a gente consegue calcular uma coisa que chama esgotamento, que é uma relação, na verdade, um percentual que envolve a quantidade de corante na fibra pela quantidade de corante que foi inserida no início do processo.
Nas aulas anteriores também falamos sobre a carga da fibra, que a carga tem a ver, então, com os tipos de sais que deverão ser inseridos, e essa carga, ela está relacionada com um parâmetro que a gente chama de parâmetro de afinidade. Que alta afinidade, corante que apresenta alta afinidade, pode ter um problema futuro de má igualização. De certa forma, então, aqui que nós temos, isso seria o nosso processo de tingimento. Isso que seria o tingir. Falamos também que dentro desse processo existiam parâmetros muito importantes, além desses três aqui. Outro parâmetro importante que nós falamos era relacionado com a concentração de corante. Que nós usamos o exemplo do corante Guarani, que em 20 gramas é utilizado 1 litro para solubilizar. E na própria embalagem, ele diz que esse processo tem que ser feito em 30 minutos, certo? Numa temperatura aproximadamente de 100 graus, que é a temperatura de ebulição. Mas não especifica nesse processo qual que é a relação de tecido que é utilizado. Nós vimos que isso é um parâmetro importante, certo? Então, o que a gente chegou na conclusão até o momento? Que nós sabemos como montar um procedimento de tingimento, como é feito isso, quais são cada etapa desse processo em relação à temperatura, tempo, pH, produtos que são inseridos, e agora, a partir disso, e a gente viu no último slide, na última aula, o que seria um processo de tingimento, que há necessidade de fazer enxágue, que há necessidade, então, de controle de temperatura, nós vimos isso. A partir de agora, a gente vai considerar que esses processos, algumas vezes, não dão certo. Que esses processos, eles podem dar errado. Então, é aqui que vem isso daqui que está escrito aqui. Nós vamos falar sobre comportamento, como que nós fazemos correções e melhorias desse processo. Ok? Então, vamos lá. Primeira coisa, quando eu falo de avaliação de comportamento, eu tenho que pensar para que eu estou avaliando esse comportamento. Em que eu estou avaliando? Então, aqui, é claro, essa avaliação de comportamento, ela pode estar relacionada com um corante específico. Então, quando eu falo de avaliar um tipo de corante específico, eu tenho que entender o que esse corante, na verdade, como ele está na fibra, só ele. Então, a gente sabe que uma cor, muitas vezes, pode ser uma mistura de vários corantes. Certo? Uma cor, então, pode ser vários corantes. Por exemplo, um preto pode ser uma mistura de azul, amarelo e vermelho. Certo? Um azul pode ser, ou um preto pode ser isso. No entanto, para eu entender esse preto, o ideal é eu entender como cada cor sozinha se comporta no tecido. Então, por exemplo, vamos supor que esse preto seja 1% desse azul, 1% do amarelo e 1% do vermelho. Mas para eu entender como ele é, a primeira coisa que eu tenho que fazer é 1% desse azul sozinho no tecido, qual a cor que ele me dá? 1% do amarelo, qual a cor que ele me dá? E assim sucessivamente. A partir disso, eu consigo enxergar como essa soma de cores pode dar esse preto. Uma outra coisa importante é, se esse preto, por exemplo, quando você avalia ele, a gente pode falar que ele não está um preto puro, ele pode estar um preto avermelhado. Isso é comum. Então, além de entender o que seria esse 1%, a gente precisa entender, quando eu diminuo esse valor, por exemplo, para 0,5%, como que esse azul ele se comporta? Depois, se eu fizer um tingimento só com 0,25% desse azul. A partir disso, eu verifico, em termos de cor, sem pensar em dados ainda, que essa cor ela pode se tornar um número, eu começo a verificar cada cor separadamente. Uma cor, na verdade, como que ela se comporta dentro dessa cor total. Então, se ele está muito avermelhado, será que é porque ele tem muito vermelho ou porque ele tem alguma outra cor dessa? Então,
Quando a gente diz escolha um corante para você verificar o comportamento, é você verificar cada uma desse corante separado, de que forma com que ele se comporta. Quando eu penso também nesse corante separadamente, eu tenho que pensar em definir alguns parâmetros. Aqui, parâmetro, eu estou falando de pH, temperatura, tempo de processo, concentração de corante e RB de máquina. Tá? Então, esses são parâmetros aqui fundamentais. E poderíamos ter também produtos auxiliares. Quais são as quantidades de cada um? Quando eu penso, então, em 0,25 de corante, se eu fizer um tingimento a 25 graus Celsius e a 80 graus Celsius, essa cor vai ser a mesma? Não. Então, também é uma diferença. Então, quando eu penso em variar a cor ou variar a temperatura, eu posso também estar variando a cor. Então, com isso, é importante a gente também entender isso. Ah, tá, mas eu preciso fazer todas essas variações para entender o comportamento de uma cor, o comportamento de tingimento? Sim. Quanto mais parâmetros você sabe do processo, e quanto mais parâmetros você pode variar e verificar o que está acontecendo nesse processo, mais assertivo você vai ser. Então, por exemplo, eu defini um corante, vou tingir com 1% de vermelho. Eu quero essa cor com 1% de vermelho, vou determinar qual que é o tempo de processo, ele vai ficar numa temperatura de 60 graus. Quando atinge 60 graus, ele vai ficar num tempo de 1 hora, certo? A minha concentração, o meu RB vai ser num RB de 1 para 10, e o meu pH vai ser 7. A partir disso, agora eu defini qual é o meu corante e eu defini quais são os meus parâmetros. Eu posso realizar o tingimento. Quando eu realizo esse tingimento, se ele não chegou na cor que eu queria, eu vou ter que fazer ajustes. Após fazer esses ajustes, eu vou verificar se ele atingiu essa cor. Agora, o que seria esse avaliar? É isso que eu estou falando. Atingiu a cor que eu queria? Ele tem uma boa igualização? Qual é o esgotamento? Quando eu penso, então, em um comportamento, eu tenho todas essas fases, certo? Eu tenho que escolher o corante, eu tenho que definir os parâmetros, eu tenho que, após o tingimento, a gente está considerando que esse tingimento é um desenvolvimento, tá? Por isso que a gente está falando de escolher um corante, definir parâmetros, verificar. Aqui, então, a gente já tem o primeiro teste. Daí, após o primeiro teste, já faço essa avaliação. Aqui eu tenho essa avaliação final, que está no 4, mas entre 2 e 3 também teria uma outra avaliação, tá? Se eu não cheguei na cor, eu faço esses ajustes, que podem ser parâmetros, pode ser o próprio corante, certo? E depois faço essa avaliação. É importante a gente pensar a seguinte coisa, tá? Eu vou avaliar por esgotamento, certo? Tá, mas o que é esgotamento? Esgotamento é a quantidade de corante que está na fibra pela quantidade de corante que está no processo. Como eu mensuro isso daqui? Para eu mensurar isso aqui, eu vou ter que usar um equipamento que chama UV-Vis, que é uma espectroscopia no ultravioleta. A pergunta é, a minha empresa tem isso? Não, não tem. Então, eu não consigo verificar por isso. Tá? A minha empresa tem um espectrofotômetro? Então, eu posso avaliar para a cor. Não, a minha empresa não tem espectrofotômetro. Eu vou analisar pela igualização, verificar se está manchado ou não. Minha empresa não tem tudo isso. De que forma ela avalia? Olho. Olhando, ela verifica se chega na mesma cor. Tá, mas eu não sei fazer isso. Para você desenvolver essa habilidade, você tem que desenvolver a habilidade da colorimetria, da análise da cor. Então, o que você precisa fazer? Vários tingimentos, variando vários parâmetros para verificar como é o comportamento do corante. Se a empresa não tem esses equipamentos e é pelo olho, não tem outra forma a não ser treinar o seu olho. Existem várias formas de treinar o olho. Uma delas é fazendo essa variação aqui de tingimento. Tá, mas eu posso variar um de 0,23 e um 0,22%. Nossa, mas é tão próximo.
Tá, eu vario, eu faço essa variação e depois eu tento, posso fazer também com 0,21 e assim por diante, com uma variação bem pequena. Daí, claro, eu tento ordenar, eu verifico se o meu olho ele consegue ordenar nessa ordem crescente. Ou então eu peço para uma pessoa fazer isso e depois eu tento ordenar, certo? É uma forma, então, de treinar o olho. É muito importante na colorimetria você treinar isso, tá? É claro que às vezes você não vai trabalhar na colorimetria, mas é uma das formas de fazer a avaliação e que essa avaliação seja, então, disso, visual. Aqui a gente não vai fazer esse treino visual, porque a primeira coisa, a gente precisava estar no laboratório. Segundo, então, nós vamos usar outras ferramentas, certo? Uma dessas ferramentas chama avaliação de isotermas. O que é uma isoterma? Isoterma é uma curva que relaciona a quantidade, a concentração na solução, dado por unidade de massa por volume, pela quantidade que foi absorvida, a quantidade que está na fibra, ou seja, uma unidade de gramas por gramas. Pô, mas eu vi lá que lá na termodinâmica, e não sei no que, na onde, que gramas por gramas eu posso cortar e significa adimensional. Tá, vamos lá. Se fosse 1 grama de corante por 1 grama de corante, é claro, você pode cortar e significa 1 adimensional. Agora aqui, quando eu falo de concentração na fibra, eu estou falando de concentração de corante na fibra. Então, eu estou dizendo que existe uma massa de corante em uma massa de fibra. Ou seja, essa grama de cima significa se eu tenho 2 gramas por quilograma. Significa que eu tenho 2 gramas de corante a cada 1 quilo de tecido. Então, se em cima é corante e embaixo é tecido, eu não posso cortar, certo? As isotermas, então, elas te dão essa ideia de que forma o seu tingimento ele se comporta. Então, uma isoterma é feito por vários experimentos. Então, como que funcionam esses experimentos? No experimento 1, eu vou determinar qual a quantidade de corante inicial que eu vou usar no processo, certo? Vamos supor que eu utilize, nesse processo, 2 gramas de corante para cada litro de substrato. E o tempo desse processo. Suponhamos que seja 1 hora. Após 1 hora de processo, eu vou ter no meu banho, no meu CS, uma quantidade, por exemplo, de 1,5 gramas por litro. Certo? Se eu tenho 1,5 gramas por litro, significa que meu CF, aqui tem que ser corrigido, o meu CF, ele vai ser 0,5 gramas por litro. Certo? Olhando aqui, lembrando que C0 é igual a CF mais CS. Quanto sobrou, mais o quanto ficou na fibra, é igual a quanto iniciou o processo. Certo? Lembrando que essas unidades aqui todas estão em massa por volume. E aqui a gente está falando em massa por massa. Cuidado com isso, é muito importante. A partir disso, então, eu tenho uma equação que a gente chama de cálculo do CF corrigido, que está aqui, corrigido. CF corrigido pode ser escrito como C0 menos CS vezes o volume da sua solução dividido pela massa de substrato, certo? CF pode ser corrigido por ter feito isso. O que seria volume de solução por massa de substrato? É a mesma coisa que RB. Por exemplo, um RB 1 para 10 significa que a cada 1 litro, ou seja, volume, eu tenho 10 quilos de tecido, massa. Então, CF corrigido pode ser escrito como C0 menos CS vezes RB.
Quem que é C0 menos CS? Quem é? O próprio CF, mas sem corrigir. Por isso, CF corrigido é igual a CF vezes RB. Certo? Então, aqui nós temos o que é CS. Então, por exemplo, quando eu faço 2 gramas por litro, eu tenho um valor de CF. Quando eu uso um C0, então isso daqui é meu primeiro experimento. Quando eu uso um CE0 de 2,5 gramas por litro, usando o mesmo tempo, eu vou ter um CS diferente do que de cima. Se eu tenho um CS diferente, eu vou ter um CF também diferente. Sucessivamente, eu posso fazer vários tingimentos. E com isso, vai me dar um comportamento. Então, por exemplo, quando for zero, dá zero. Quando eu usar uma quantidade X de C0, eu vou ter um X CF e o Y. E assim sucessivamente, ele vai me dar um comportamento. Esse comportamento, ele segue algumas lógicas. Uma coisa que a gente chama, ele segue algumas isotermas. Certo? Ele pode seguir 3 modelos, a gente vai colocar. 3 modelos no tingimento, mas existem vários outros modelos em outras áreas, tá? O que vocês percebem? Eu vou traçar as retas que fica mais fácil. Esses são os 3 modelos clássicos da isoterma para tingimento, tá? O que vocês percebem em relação a isso daqui? Que existem algumas tendências. Então, primeiro, a que está em ponto vermelho, ela tem uma tendência linear, certo? Se ela tem uma tendência linear, esses pontos eles podem ser representados por uma equação. Essa equação pode ser um y é igual a x, uma equação da reta, certo? Essa daqui, ela tem uma relação... a vermelha. Ela tem uma relação que ela... Ou a preta. Que ela não busca um equilíbrio, tá vendo? Que ela não fica reta no final, ela parece que ela continua aumentando aos poucos. Então, ela tem uma característica exponencial. Ela é um y é igual a x elevado a n. Enquanto essa daqui, ela já tem uma característica de formar uma reta. Então, essa reta aqui, ela tem uma influência de uma saturação. Ela não é nem linear, nem exponencial. Ela tem uma saturação. Essa saturação seria isso. Então, aqui nós temos 3 isotermas. Essa primeira aqui é chamada de isoterma de Langmuir. Essa daqui é chamada de isoterma de Nernst. Em preto é a chamada isoterma de Freundlich. O que essas isotermas elas nos dizem? Elas nos dizem que se um tingimento tem um comportamento linear, ou um comportamento exponencial, ou um comportamento exponencial, mas que apresenta uma saturação, esse tingimento ele pode ser classificado em relação à sua energia de ligação. Então, nesse caso, quando eu tenho uma isoterma tipo Freundlich, meu tingimento, ele apresenta interações fracas entre corante e fibra. Quando eu tenho uma isoterma do tipo Langmuir, eu tenho interações químicas fortes. Posso ter ligações covalentes, por exemplo. Quando eu tenho
do tipo Nernst não tem interação corante-fibra. Certo? Nesse caso, nós já falamos qual que é o tipo de ligação entre o corante e fibra. Nós já falamos qual é? Sim, já falamos. Nós falamos que são interações fracas. Então, quer dizer que corante direto com fibra celulósica nós vamos ter um comportamento de isoterma seguindo Freundlich, ou seja, um tingimento direto. Quando eu penso em quantidade eu vou ter esse tipo de isoterma. Essa isoterma, ela é escrita como CF é igual a K de Freundlich vezes CS elevado a N. Certo? Desculpa, elevado a gente vai chamar de elevado a A. Sendo que CF é uma relação de gramas por quilograma. CS é uma relação de gramas por litro. E K é a constante de Freundlich, que é em relação a litros por grama. Certo? Nós temos, então, isso. É muito importante. O valor de A, ele está mais ou menos entre 0,5 e 0,8 para o tingimento. Certo? K, o valor... E aqui, no caso, ele tem uma relação com a heterogeneidade de superfície. Mas que não importa agora para a gente essa relação. Tá? Então, a partir do momento que eu tenho esse conjunto de dados feito num determinado sistema, eu vou ter uma equação mais ou menos assim, ó. CF é igual a 8, por exemplo, vezes CS elevado a 0,6. Então, eu tenho essa equação para um determinado sistema. Quando eu falo sistema, eu estou dizendo que tem estipulado uma quantidade de sal, está estipulado uma quantidade de uma temperatura, uma quantidade de corante, é tudo estipulado. Daí, a partir do momento que eu falo assim, eu fiz um processo utilizando 1% de corante. Eu tenho essa equação. Agora, se eu fiz lá o processo, e se eu usar 2%, eu não preciso mais fazer o tingimento, eu posso fazer essa equação. Quando eu usei 2%, por exemplo, eu tinha um CS de 1, é só agora eu calcular e verificar quanto de corante fica na fibra. Daí a gente vai ter aqui a nossa resposta, e a nossa resposta vai estar em gramas por quilograma, dependendo da unidade que está aqui. Então, Freundlich, ele indica para a gente qual é o sistema de interação entre corante e fibra. Além de fazer essa indicação, ele, então, permite calcular qual que é o valor de CS e CF. Mas para que isso? A partir disso, eu consigo, então, calcular o meu esgotamento. Lembrando que o esgotamento é um dado importante porque eu verifico quanto de corante está sendo consumido. Mas ele não pode ser só pensado no dado mais importante, porque posso ter um excelente esgotamento, mas posso ter baixa igualização. Eu posso ter um excelente esgotamento, mas posso ter baixa fixação. Certo? Então, não analise esgotamento isoladamente. Eu tenho que pensar sempre nesses dois outros fatores. Assim como esses dois outros fatores, eles não podem ser pensados isoladamente. Tá? Então, uma forma de avaliar o meu processo é a partir da avaliação das isotermas. As isotermas, então, elas podem ser feitas experimentalmente, fixando uma temperatura, por isso que é isoterma,
e variando em cada um desses pontos uma quantidade de C0. E quando eu vario C0, é claro que eu vou estar variando CE, CS e CF. Ok? Cada um desses pontos. Então, com isso, eu tenho que a importância em relação a cada um desses. Aqui eu tenho um exemplo de uma cinética de adsorção. Então, aqui embaixo, eu tenho CS, que está em mol por litro, certo? Mol é uma unidade de massa. E aqui eu tenho CF corrigido, que está numa unidade de mol por quilograma, certo? Foram feitos, então, aqui eu tenho 1 experimento, 2 experimentos, 3 experimentos. Esses 3 experimentos foram feitos usando 0,2 de sal. O próximo aqui, eu tenho 1 experimento, 2 experimentos, 3 experimentos, 4 experimentos, 5 experimentos utilizando 0,5 gramas de sal. Eu estou avaliando a influência do sal a partir do parâmetro isotérmico, certo? Então, aqui eu tenho, ó, com 0,2 de sal. O meu N foi de 0,409, meu K 0,138. Ou seja, nesse caso aqui, quando eu uso 0,2 de sal, eu tenho que CF é igual a 0,138 vezes CS elevado a 0,409. E aqui eu tenho, então, quando eu uso 4, eu tenho CF é igual a 2,213 vezes CS elevado aqui aproximadamente 0,5. Só de olhando as equações, eu consigo verificar qual absorve mais, qual tem melhor esgotamento, certo? Que é essa daqui. Então, esses parâmetros aqui, eles nos dão essa ideia de quanto que vai ser o meu esgotamento, certo? Então, quanto maior o meu K, aqui, mais eu vou esgotar, porque K é proporcional a CF. Então, isso é uma forma de você avaliar. Para isso que as isotermas seriam importantes. Nesse caso, a gente já sabe que é uma isoterma do tipo Freundlich, por causa que a gente sabe que são ligações fracas. Mas se eu tivesse, por exemplo, um corante que eu não conheço e um tecido que eu também não conheço, eu teria que ver qual que é o tipo de isoterma. Então, eu fiz um processo experimental, certo? Fiz lá o experimento. Após o meu experimento, e eu fiz lá a isoterma, eu não sei qual que é. Ah, ela deu isso daqui. Eu vou lá e tento ajustar cada um deles para verificar qual que é. Tá? Como que eu ajusto isso? Eu posso usar softwares ou eu posso daí fazer um ajuste manual. Tá? O que seria um ajuste manual? Eu linearizo essa equação, esse gráfico e verifico como que é. Tá? No nosso caso, nós não vamos linearizar, nós não vamos trabalhar com os dados. Eu quero só que vocês interpretem eles. Por exemplo, eu tenho essa curva aqui. Ela parece ser linear? Ah, não. Se ela não é linear, ela não é Nernst. Ah, ela não está apresentando saturação. Parece que ela sempre continua. Se eu aumentar a quantidade de CS aqui, ela parece que ela não dá uma reta. Ah, então não é Langmuir. Então, ela vai ser Freundlich. A partir do momento que você fala assim, ela é Freundlich, então a gente vai pensar o que a isoterma de Freundlich nos diz sobre o tingimento. Ele me diz que as ligações vão ser fracas, vão ser do tipo Van der Waals ou ponte de hidrogênio. Quando eu sei que essas ligações são fracas, eu penso o seguinte, eu vou ter que fazer alguma coisa para melhorar essas interações. Porque se elas são fracas, vai lavar e vai sair. E não posso lavar e sair. Então, eu vou precisar fazer um processo depois do tingimento, que a gente chama de pós-tingimento. São as fixações, certo? Então, as isotermas, elas vão ser utilizadas para verificar de que forma o meu processo se dá, o que eu tenho que fazer, e para prever também, se eu coloco uma certa quantidade de produto, o que está acontecendo com o esgotamento? Se eu aumento a quantidade de sal, o que está acontecendo com essa isoterma? Quando eu penso que o que está acontecendo com essa isoterma,
eu consigo pensar o que está acontecendo no meu processo em si. Eu tenho, por exemplo, essa curva aqui embaixo, a primeira. Se eu olho ela, eu olho a equação aqui, eu falo assim, poxa, eu posso colocar a quantidade que for de C0, que eu sempre vou ter um CS aqui, que está grande, porque não está indo muito para a fibra, tá vendo? Eu posso ter aumentado aqui, ó, bastante, mas não está indo nada para a fibra. Então eu tenho algum problema. Qual que é o meu problema? Problema de esgotamento. O problema de esgotamento tem a ver com afinidade. Está sobrando muito no banho. Se está sobrando muito no banho, é porque o corante não está indo para a fibra. Certo? Então, para isso que serve as isotermas e análise da isoterma. Aqui, então, eu tenho um problema. Tá? Eu tenho esse seguinte problema. É realizado um tingimento sobre a fibra de algodão à temperatura ambiente. Então, beleza. Esse processo foi feito na fibra de algodão, que é uma fibra celulósica, e tem a temperatura ambiente. Então, foi feito a 25 graus Celsius. Com uma relação de banho de 1 para 2. A relação de banho para 2 significa que a cada 1 grama de tecido tem 2 ml de água, de banho. Ou a cada 1 quilo de tecido, eu tenho 2 litros. E uma concentração de sal de 15 gramas por litro. Então, foi usado nesse sistema 15 gramas por litro de sal. Sal neutro. Com um corante azul direto. Então, eu sei que é um corante direto. Eu sei que é fibra celulósica e um corante direto. Pô, se eu lembrar da teoria, isso daqui vai me dar Freundlich. Então, se me dá Freundlich, eu sei que CF vai ser igual a 1K vezes CS elevado a A. Após esse processo, verifica-se que a concentração final de corante na solução é 4 gramas por litro. O que é a concentração final? CS. Então, ele já me disse que CS é igual a 4 gramas por litro. Nesse processo, é 4 gramas por litro. Considerando que o tingimento segue a isoterma A, tá vendo aqui? Segue exatamente a isoterma de Freundlich. CF é igual a 1K, nesse caso, K é 10, vezes CS elevado a 0,5. Se eu fosse pensar aqui, eu tenho que K é igual a 10 litros por quilograma. Como poderia ser resolvido esse problema? Opa, mas eu tenho um problema de tingimento? Como assim eu tenho um problema de tingimento? Qual é o problema de tingimento? Não fala nada que deu errado aqui para mim. Mas está dizendo que eu tenho um problema de tingimento. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender é qual que é o problema que eu tenho. Porque ele está dizendo que eu tenho um problema. Então, com essa equação aqui, eu consigo descobrir o quê? Eu consigo descobrir se eu tenho, se o exercício me deu CS, eu consigo descobrir o valor de CF. Não é? Se eu tenho CS e tenho CF, eu posso descobrir o valor de C0. Se eu tenho o valor de C0, eu sei o quanto iniciou, quanto ficou na fibra e quanto foi para o banho, não é? Então, eu posso descobrir o esgotamento. Essa é a única informação que ele me deu. Eu não posso pensar, mas se for um problema de igualização, como que eu vou descobrir se tem igualização com essas informações? É impossível. Se for um problema de fixação. Não, mas com essas informações que eu tenho, ele não falou nada que lavou e daí ficou tanto. Não. Não consigo. Então, o único problema que eu consigo ver, a única informação é esgotamento. Então, se eu tenho um problema, pode ser que o valor do esgotamento seja muito baixo. Mas, professor, o que significa o esgotamento baixo? É simples. É o seguinte, se a gente colocar 1 quilo de corante no processo, e eu falar para vocês, se eu coloquei 1 quilo de corante, após o processo, eu tenho 20 gramas na fibra, é muito baixo isso. Eu tenho 500 gramas na fibra,
A gente está dizendo que 50% do nosso produto foi jogado fora, então também é baixo. 60%, baixo. 70%, começou a ficar interessante, mas ainda é baixo. A gente está falando de valores bons, ideais, que sejam acima de 80%. Ah, bom é até quanto? Se você conseguir um processo que chegue em 100% de esgotamento, eu vou falar que é um processo ótimo. Pô, eu fiz lá na indústria e cheguei a 100% de esgotamento, mas se todo manchado. Tá, que adianta ter um ótimo esgotamento e uma péssima igualização. Ah, cheguei a 95% de esgotamento. Ah, mas a fixação ela sai todas. Então não adianta a gente pensar nisso daqui separado. Esses conceitos devem estar todos juntos. Nesse caso, desse problema específico, eu estou falando de algo que é apenas para a gente fixar e entender que aqui tem um problema. Que a partir dessas informações eu tenho um problema. Então, as isotermas, a gente consegue verificar qual é esse esgotamento. A gente não consegue avaliar a fixação e igualização, tá? Mas se a gente tiver mais informações, a gente começa a trabalhar com isso, ok? Então, vamos lá. Então, eu sei, a partir desse resultado, CF, aqui só coloco colchetes para dizer que é concentração de corante na fibra, tá? É igual a 10 vezes 4 elevado a 0,5. Aqui, o professor foi uma avó, né? Porque 4 elevado a 5, 0,5 é a mesma coisa que raiz de 4. E raiz de 4 é 2. 2 vezes 10, 20. Que unidade é aqui? Lembrar que a isoterma do tipo Freundlich tem essas unidades. KF, litro por quilograma. Então, 20, eu tinha aqui 10 litro por quilograma e CF, grama por litro. Então, aqui eu vou ter no final gramas por quilograma. Certo? Ah, eu vou calcular agora esgotamento. Esgotamento é igual a CF por C0. Mas que CF que é esse? CF corrigido. Por que corrigido? Porque aqui embaixo é gramas por litro. E como a gente quer calcular esgotamento é um percentual. Então, em cima também tem que ser gramas por litro. Como que eu converto? É só voltar, lembrar que aqui a gente falou como convertir. Então, CF corrigido pode ser escrito como CF vezes o RB. Quem é o RB? Aqui foi dado. Então, CF, 20 gramas por litro, vezes aqui 1 litro. Desculpa que ficou ao contrário, tá? É sempre o começo. A massa em relação... Tá certo. Eu cometi um erro aqui para vocês, tá? Aqui, lembrando que era volume por massa, né? E o RB significa cada 1 quilo de tecido, quanto eu tenho de volume. Aqui, então, é massa por volume, certo? Então, na verdade, aqui é dividido pelo RB. Me desculpem. Aqui, então, dividido pelo RB. Que o RB, se eu divido, vou dividir, então, 2 quilos, 1 litro embaixo passa assim. Litros morre com litros. Isso me dá 10 gramas. Cara, o que eu fiz? Tava certo, me desculpa. Desculpa. Aqui é IB 1 para 2, 1 quilo, 2. Deixa eu arrumar aqui que eu estou fazendo uma confusão. Tem lógica. Isso daqui. Então, eu tenho 20 gramas por litro, certo? Então, eu tenho que ter aqui 20 gramas por quilograma. Certo?
Acabei de fazer, vezes... Gente, desculpa. Vamos lá que eu vou acertar. É vezes o RB mesmo. Tá certo. É sempre aqui, é sempre massa por volume. Então, é massa, 1 quilo por 2 litros. Certo? Então, quilo morre com quilo. 20 sobre 2 é 10 gramas por litro. Certo? Então, CF é vezes mesmo, me perdoe. 10 gramas por litro. Então, 10 dividido por C0. Mas quanto que é C0? Ué, eu sei quanto foi para a fibra. Sei quanto ficou na solução. Então, C0 é igual a 10 mais 4. C0 é 14 gramas por litro. 10 dividido por 14, então vai me dar o meu esgotamento. (71%). 71%, então, eu estou considerando que é um problema. Agora, minha pergunta é, como eu resolvo esse problema? Preciso aumentar isso. Como eu aumento? A seguinte coisa, qual é o problema? Consegui pensar qual é o problema, certo? A partir disso, eu estou dizendo que é um esgotamento baixo. Eu quero aumentar esse esgotamento. O que significa um esgotamento baixo? Significa que eu tenho muito corante no meio, que não está indo para a fibra. Por que ele não está indo? Porque pode ser que a fibra tenha uma carga muito alta, negativa ainda, que a gente sabe que esse corante ele é também aniônico, né? Então tem essa repulsão muito grande. Então vamos melhorar essa repulsão. Não é o sal. Aumentei essa quantidade de sal e formou muito aglomerado. Então significa que está faltando energia. Então a gente aumenta a temperatura para fazer com que o corante vá até a fibra. Essa situação aqui é a situação lá que a gente estava falando do nosso primeiro exemplo. Exemplo transcrito agora em outra linguagem. O exemplo que a gente usou que não colocava sal e falava de uma temperatura, mas sem levar em consideração muitas coisas, é a mesma coisa aqui, tá? Então, por isso, o que nós devemos pensar em relação ao processo. Um bom esgotamento é um bom resultado? Aqui eu tenho um esgotamento, vou falar para vocês, esse processo me deu um esgotamento de 92%. E aí? Tá legal? A cor que deveria não estar dando tecido é essa. Qual é o problema que eu tenho aqui? Má igualização. Chamado de problemas de manchas escuras. Vamos lá. O que pode causar má igualização? O que causou manchas escuras? Corante nesse tecido. Corante demasiado em uma região. O que pode ter gerado isso? Aqui, ó, deixa eu ir para cá. Tá, o que pode ter gerado isso? Uma afinidade alta nessa região, né? Problema de afinidade. O que esse problema de afinidade pode ter gerado, surgido? Muito sal neutro. Tá. Quando ele fala, o João fala muito sal neutro, a gente pode pensar lá naquele gráfico de difusidade. Lembra? Esse gráfico? O que significa? Existe um ponto ótimo na quantidade de sal. Se você passa, a difusidade diminui. Por quê? Um corante começa a ligar a outro. E daí você tem uma coisa que a gente chama de aglomerado. E se esse aglomerado veio até o tecido e ficou aqui? A gente pode ter esse problema, então. Certo? Certo, ok. O que mais que a gente pode pensar? Temperatura alta, cinética rápida. O que significa uma cinética rápida? Significa que muito corante, lembra que aquela história que daí está muito forte, muita energia, o corante ele vai com uma velocidade muito rápida para a fibra. E ele pode causar um efeito de obstrução. Então aqui, ele entrou e obstruiu que o corante se difundisse. Ele mancha. Certo? O que mais que a gente poderia ter de problema aqui? Ter causado isso?
Poderia ser a fibra? Se ela teve um problema de alvejamento ou purga, significa que esse problema pode ser que em algumas regiões, desculpa, se fosse mancha clara, poderia ser problema de purga. Por que mancha clara problema de purga? Porque daí a purga ela não conseguiu retirar os produtos e ficou mais hidrofóbico. Daí o corante não consegue difundir, daí você tem manchas brancas, tá? Mas o alvejamento. Por que é um problema de alvejamento? Pode ser que em algumas regiões tenhamos oxidado a fibra. Quando eu oxido a fibra, eu estou dizendo que eu saio de grupos OH e vou para que grupo? COH. Esse grupo aqui é mais reativo, lembra? Se esse é mais reativo aqui, então pode ser que veio mais corante. Agora a pergunta, beleza. Nós criamos 3 hipóteses aqui de problemas de tingimento. Mas para nós, só levantar essas hipóteses não é importante. A gente tem que saber resolver elas. Dosar o sal. Porque aqui a gente não falou se ele foi dosado ou não. Então, eu posso ter considerado isso como uma dosagem única. Certo? Se foi um processo all-in, é uma dosagem única. Então, eu falaria aqui parcelar o sal. Poderia ser uma ideia. Eu diminuo até um ponto ótimo. Mas esse ponto ótimo ainda faz com que a cinética seja alta. Então, eu parcelo em 3 vezes, por exemplo. Então, agora está aqui. 3 vezes aqui, até ele chegar aqui. Certo? Então, poderia estar 3 graus Celsius por minuto. Então, você está aumentando muito rápido a temperatura. Pode manchar. Então, você poderia diminuir para, por exemplo, 2,5, 2, 1 graus Celsius por minuto. É importante a gente pensar nos problemas e de que forma resolve os problemas. Mas, muitas vezes, o que a gente toma sempre atitudes muito drásticas em relação à resolução desses problemas. Fala assim, o problema no sal, o que eu faço? Diminua a quantidade de sal. Tá, mas se eu diminuir ainda continua a mesma coisa. Pô, deixa eu pensar então um pouco mais. Além de diminuir, eu posso pensar, entender uma coisa mais importante. É um problema cinético. E tudo que eu vou fazer, então eu vou avaliar cinética. Avaliar cinética é avaliar pH, quantidade de sal básico, tentar inserir um sal básico, é análise com pH. É uma análise em relação a tempo de processo, nesse caso não foi avaliado, a gente não quis. Temperatura, certo? Isso é avaliação cinética. Então, quando a gente faz esse tipo de discussão, é importante a gente pensar como que é. Mas é legal a gente pensar em termos de real. Eu estou trabalhando na indústria, eu tenho essa mancha. Eu vou ter que investigar o meu processo, certo? Então, eu tenho que olhar cada parte. Eu tenho que olhar como que o sal está sendo dosado, qual que é o tipo de sal que está sendo dosado, qual que é o gradiente, qual que é o pH que estava, e assim por diante. Então, eu tenho problemas cinéticos, ok? Então, vamos lá. Saímos dos problemas cinéticos. Agora, a gente tem esse daqui, ó. Eu tenho problema, não tem mancha, mas estou com outro problema. Esse daqui é o tecido após o tingimento. Após o enxágue, ele ficou assim. Após o enxágue quente, ele ficou assim. E após a lavagem, ele ficou assim. Mas ele não tem mancha nenhuma. Ele está ótimo. Se eu olhar aqui, essa era a cor que tinha que chegar. A cor chegou. Então, primeira coisa, não tem mancha? Se não tem mancha, então a gente tem boa igualização. Era essa cor que tinha que chegar. A quantidade de corante que sobrou, o CS, é muito baixo, é bem pequeno. Então, significa que o meu esgotamento está legal. Então, eu posso considerar um bom tingimento? Não, porque olha a cor que era para ficar essa. E tá essa.
que eu tenho, então? Tenho um problema de fixação. Esse é o meu problema. Fixação. Tá. O que é essa fixação? Fixação é o corante ficar na fibra após lavagem. Esse daqui é o sonho, certo? Ele teria que ficar assim. Então, é a mesma cor aqui, a mesma cor aqui. A gente tem várias formas de resolver isso e temos várias formas de avaliar. Eu poderia avaliar qual é essa cor aqui. Então, isso daqui vai me dar uma cor. Aqui vai me dar uma outra cor. A diferença dessas duas cores vai me dar um número. Então, vou falar cor 1 menos a cor 2 me dá um valor, uma variação de cor. Quanto maior essa variação de cor, pior é, né? Porque aqui eu tenho uma cor 1 também, e aqui eu tenho uma cor 2. Mas nesse caso aqui, o segundo, a cor 1 é igual à cor 2. Se cor 1 é igual à cor 2, a variação da cor é 0. Então, quanto mais próxima a variação da cor, melhor para mim, certo? Então, a gente tem que resolver isso. Mas para a gente resolver isso, a gente vai entender o que está acontecendo. Então, é o seguinte. Lembra lá do nosso primeiro caso? Que é o caso utilizando o corante Guarani. E quando eu utilizava água, temperatura de processo, sem nenhuma recomendação. Eu tinha que o corante, é claro, ele vai formar ligações com a fibra. Mas o negócio é, quando entra água, se essas ligações forem fracas, a água vai arrastar corante. E se a água arrasta corante, o corante, lembrando, o corante ele tem cromóforo. O que é cromóforo? Cromóforo é o grupo responsável pela cor. Então, esse corante, ele absorve radiação, certo? Aqui, a gente vai ter que os elétrons, eles ficam excitados, e quando eles saem de um nível menos energético e vai para um nível mais energético, eles acabam, então a radiação faz com que ocorra isso. E quando faz o movimento contrário, eles liberam a luz, certo? Um fóton. Aqui, então, nós vamos ter que quando o corante sai, a gente vai fazer com que tenha menos cromóforo, então essa cor vai mudando, vai diminuindo essa cor. Então, para que a gente mantenha, a gente tem que ter mais corante na fibra. E esse corante ele tem que se ligar. Mas a gente sabe que esse corante ele se liga fracamente. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é como que eu faço para esse ligante se ligar melhor à fibra. Então, quer dizer que o nosso problema de o corante estar saindo aqui é um problema de interação. E eu vou ter que fazer o quê? Com que melhore essa interação. Mas, para melhorar, eu posso fazer o seguinte, eu posso tentar colocar um produto aqui que se ligue com a fibra e com o corante, certo? Esses produtos seriam os ligantes. Mas, se eu tenho um ligante que liga fibra e corante, isso daqui é um composto orgânico, certo? Esse ligante, ele também pode ligar fibra com fibra, fazer com que a cadeia fique mais rígida. Um ligante dessa espécie, ele não vai ser seletivo, ele não vai só ligar o corante. Ele pode ligar fibra com fibra. E com isso, ao invés de você ter só um efeito de melhora em relação à cor, você vai ter também um problema, que seu tecido vai ficar mais duro. Então, no nosso caso, nós temos que pensar em como melhorar isso, fazer esse processo de fixação, sem que a nossa fibra ela fique mais rígida. Não pode, então, ficar rígida.
Tá, vamos pensar o seguinte. Ó, eu tenho dois corantes. Vamos pensar, esse daqui é um corante e esse daqui é um outro corante. Esse tamanhozinho aqui. Se eu passo água aqui dentro, qual dos dois sai mais fácil? Esse ou esse? Quanto menor o corante, menos interação ele vai ter com a fibra. Porque essa interação, a interação entre o corante direto e a fibra são ligações fracas. E essas ligações são feitas por causa dos grupos aqui, nesse caso, nitrogênio. Então, quanto maior a quantidade desses grupos nitrogênio, maior vai ser a quantidade de ligações. Mas esse corante aqui só tem uma, então ele só faz uma. Então, quanto menor essa molécula, mais fácil ela sair, porque moléculas pequenas têm boa migração. Então, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que ter um composto aqui, que ele se liga só com o corante. E essa ligação só com o corante vai aumentar a massa molecular. Porque eu vou colocar um composto aqui, que vai se ligar aqui e vai ser um composto assim. Ele vai se ligar em vários lugares. Então, esse corante ele vai ter a massa molecular aumentada. E ele vai se ligar em lugares e regiões que não está tendo interação com a fibra, porque é uma interação só de aproximação. Então, quanto maior esse corante, mais difícil da água tirar ele. Então, o produto que a gente pode utilizar, a gente vai chamar de fixadores. Esses fixadores, aqui, a carga do corante, lembrando que ela é aniônica. E ela não está se ligando, utilizando essa carga para se ligar com a fibra. Então, eu posso ter um fixador catiônico. Um ligante catiônico, aqui, é uma estrutura, em meio aquoso é positiva, e ela se liga aqui, aumentando, então, esse corante. Quando você aumenta, então, a molécula aqui por duas ligações, a massa molecular aumentou. Então, fica mais difícil de ser utilizado. Então, por isso que a fixação, muitas vezes também chamada de cationização. Nada mais é do que um processo onde eu vou aumentar a massa molecular do meu corante a partir de uma reação entre um agente catiônico e a minha molécula aniônica. Ok? Daí, com isso, o meu corante não sai da fibra. O que significa dizer que um corante não sai da fibra? Significa dizer que a gente tem uma coisa que é solidez. Solidez, então, é a característica do corante permanecer na fibra. Esse corante, então, ele vai permanecer na fibra. Então, quando eu tenho, por exemplo, um corante que após o processo de lavagem, ele tem uma nota de solidez 5, significa que essa cor não foi alterada. Ele não sai dali. Uma nota de solidez 1 significa que foi alterada. E o que é uma nota de solidez? Uma nota de solidez é quando você compara. Você pega o tecido antes de passar pelo processo de lavagem e depois do processo de lavagem. Uma do lado da outra. Se os dois ainda têm a mesma cor, a gente tem nota 5. E isso é feito pela escala de cinzas. A escala de cinza é isso é uma escala de cinza. Certo? Estão vendo aqui? Estou tentando fazer com que vocês vejam. Pô. Acredito que dê para ver, né? Ó, tá vendo aqui? Deixa eu dizer. Ó, estão vendo aqui? Essa escala aqui tá só do 1 ao 3, tá? Mas seria do 1 ao 5. Aqui, 1, eu consigo ver facilmente... Ah, aqui tá melhor, deixa eu ver. Aqui eu consigo ver facilmente... Aqui é o 5, ó. Mas daqui é de transferência. Aqui, tá vendo que os dois é a mesma cor? Ó, 4 para 5. Eu já consigo ver uma diferença entre elas. Então, é por comparação. Eu pego o meu tecido e comparo em relação a isso, o que está acontecendo. Tá? Então, essa é uma escala de cinzas. Daí eu tenho a escala de cinza para transferência e a escala de cinza para alteração. Aqui eu tenho, então, a alteração, onde eu vou vendo se uma cor está diferente da outra. E essa, quando ela é branca, ela é de transferência, tá? Que daí eu acabo fazendo testes de solidez.
Que daí nós temos na norma a norma de solidez há várias formas. Pode ser lavagem, então usa a norma para solidez de lavagem doméstica, onde eu faço o procedimento de lavagem e olho qual que é a cor que mudou. Eu posso ter um processo de solidez ao suor, onde esse processo é feito no perspirômetro, então eu tenho uma solução que parece suor, coloco uma sobre a outra e verifique que cor que está. Tenho solidez a piscina, solidez ao mar, fricção, que é feito no croc-meter, e assim por diante. Então, a melhor nota de solidez são as notas mais altas, tá? Eu posso reprovar um tecido, quando eu vou com uma empresa, vai comprar um determinado artigo, ela define qual é a nota de solidez. Normalmente, uma nota de solidez 3, 4 é uma ótima nota de solidez. 3, aqui, a gente começa já a ter problema, tá? Então, daqui para baixo, problema. Daqui para cima, está ok, de acordo com a empresa, certo? Então, a solidez é um parâmetro muito importante com relação a isso. A solidez ela pode ser feita tanto no olho, usando a escala cinza, quanto no espectrofotômetro, que o espectro dele já te dá a nota, que daí seria a melhor forma possível. Você vai lá, coloca o tecido antes de lavar, o tecido antes de fazer o teste, por tudo isso mais, daí ele avalia e mostra para você qual que é a nota em si. Quando a gente fala de análise de solidez, a gente está falando de mudança de cor. Quando a gente fala de esgotamento, a gente está falando em chegar a uma cor, atingir essa cor. Quando a gente está falando de igualização, a gente está falando que em todos os pontos é a mesma cor. Aqui, então, mudança de cor tem a ver com fixação. Fixação, esgotamento e igualização são os nossos pontos principais. E quando a gente fala de cor, então, é importante a gente saber que existe uma ciência, que é a colorimetria, que faz a avaliação de cor. A colorimetria, ela leva em consideração que a cor é um espaço topográfico. É uma esfera. Essa esfera tem eixos X, Y e Z. Ela pode ser representada por coordenadas cartesianas e pode ser representada por coordenadas esféricas. Certo? As coordenadas cartesianas, no caso, são chamadas de L, A e B. Sendo L o valor referente à luminosidade. A luminosidade nada mais é do que do branco ao preto. Então, aqui nós temos o cinza entre elas. A luminosidade é um valor que varia de 0 a 100. Quanto menor o valor, mais escuro. Quanto maior, mais branco. Então, se eu tenho, por exemplo, uma amostra que tem um L de 50, a amostra 1, e uma amostra 2, que seria o meu padrão, tem um L de 60, eu posso falar o seguinte, uma das duas eu tenho que sempre definir como padrão. Então, esse daqui é meu padrão, por exemplo. Então, vou chamar de LP, e aqui o meu L amostra, certo? Então, eu vou ter que o meu valor, o meu delta L, que é a diferença entre essas duas cores, é 50 menos 60. Seria menos 10. Sempre aqui, o primeiro dado do delta L tem que ser a amostra. Isso é uma convenção, tá? Por quê? Porque quando eu digo que um delta L
é menor que 0, significa que a minha amostra está mais escura. Certo? Essa é a primeira informação em relação de análise de cor. Segundo dado da coordenada cartesiana é o A. O A é o eixo de croma, variando com A negativo. Então, todo valor de A negativo significa cores verdes, com valor de A positivo para vermelho. Certo? Então, por exemplo, se eu tenho um A da minha amostra, um A de 1,15 e um A do meu padrão de 1,30, o meu delta A, na verdade, é 1,15 menos 1,30. Significa que a minha amostra tem menos 0,15. Se ela tem menos, significa que a minha amostra, eu posso falar tanto que ela é mais esverdeada ou menos avermelhada. É o comum falar em relação ao vermelho, tá? Então, a minha amostra, ela é menos vermelha. E eu vou ter o meu B, que é o eixo do croma relacionado a menos B é o meu azul e mais B o meu amarelo. Eu tenho, então, um B de amostra de 3 e um B padrão 2. Então, meu delta B é igual a 3 menos 2. Meu delta B é 1. Significa que é um valor positivo. Ele está mais amarelo. Então, de acordo com a análise de cor, ele é mais amarelo. Tá, mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer a seguinte coisa, que a partir desses dados, eu consigo pensar se tem menos ou mais corante. Se essa cor, lembra lá que eu falei que o preto eram 3 cores, que era o amarelo, o vermelho e o azul? Se isso daqui faz de conta, é impossível essas coordenadas ser um preto, tá? Mas se fosse, por exemplo, ele não seria um preto perfeito, ele estaria um preto mais amarelado, tá? Então, a gente tem que corrigir isso. E a partir desses deltas, a gente corrige. Então, uma cor é um ponto no espaço, nessa esfera. Quando eu tenho um padrão aqui e uma amostra aqui, eu tenho 2 pontos nesse espaço. Se eu pensar aqui, esses pontos, eles podem ser representados por coordenadas K, I, J. Se eles podem, por quê? Porque, na verdade, eu tenho 3 eixos. Se eles podem ser representados por coordenadas K e J, na verdade, esse ponto, que a gente chama de cor, nada mais é do que um vetor. Esse outro ponto é outro vetor. E a diferença dessa cor com essa cor é uma diferença vetorial. Lá, naquele exemplo, eu falei que era o delta cor. Não existe delta cor. Na verdade, a gente chama de delta E. O delta E nada mais é do que a diferença aqui desses 2 vetores. O que é uma diferença vetorial aqui? A diferença vetorial são as coordenadas deles. Nada mais é do que, vocês já viram lá em GA, Pitágoras. Delta E, que é essa diferença de cor, ela pode ser escrita como delta L ao quadrado mais delta A ao quadrado mais delta B ao quadrado. Certo? Essa diferença de cor, na mais parte das indústrias, se você chega delta E menor que 1, a gente diz que é a mesma cor, que as duas amostras são iguais. Delta E, as amostras são diferentes. Cores diferentes. Cores diferentes, na verdade, então, a gente tem esses problemas com cor diferente. Que problema? Que elas não podem ser utilizadas para produzir as mesmas coisas. Então, você tem aí um grande problema de cor.
há uma mudança de cor em relação a esses dois parâmetros. Essa equação aqui é chamada de ΔE no sistema CE LAB. LAB de luminosidade, eixo cromacidade A, eixo cromacidade B. É uma equação de 1994. Essa. O ΔE a gente tem uma equação já melhor de 2000. Tem outras formas também de medir diferença de cor. Depois a gente vai discutir cada uma delas. Então, é importante que vocês entendam que é um espaço de cor. Então, uma cor, ela pode ser representada, então, por um vetor. E cada tingimento vai ter tem um valor de L, de A e de B. E para isso, a gente então consegue pensar nessas coisas, certo? Tá, mas o que isso tem a ver com a isotérmica? O que isso tem a ver com a solidez? É o seguinte, se eu avalio o tecido antes de lavar, e depois de lavar, se ele apresentar ao final disso um ΔI maior que 1, significa que a cor mudou totalmente. Então, tem uma fixação. Eu posso pensar dessa forma, tá? Mas tem uma outra teoria de cor, que chama teoria de Kubeilka-Munck. Qual que é a teoria de Kubeilka-Munck? A teoria de Kubeilka-Munck é que uma cor, ela não necessariamente precisa ser representada por um vetor, mas ela pode ser representada por um número só. Esse número é esse número de Kubeilka-Munck, que chama Ks, que é a intensidade colorística. Quanto maior o valor de Kubeilka-Munck, maior a intensidade colorística. Kubeilka-Munck, com o valor de Kubeilka-Munck, eu consigo calcular a fixação. A fixação é dada pela relação de Ks após a lavagem por Ks antes de lavar. Certo? Essa é a fixação em relação ao Kubeilka-Munck. Nós temos uma outra coisa que é a fixação total. A gente chama de FT. Fixação total é a fixação ali em relação a Kubeilka-Munck vezes o esgotamento. Por que fixação total? Porque ele leva em consideração tudo isso vezes 100. Tá? Aqui também. Porque ele leva em consideração a fixação total, desde lá do início do processo, quanto ficou. Tá? Então, com a cor, a gente pode analisar em termos de ΔE ou Ks. Ks nada mais é do que uma relação do inverso da reflectância, tá? Então, quanto maior a reflectância de um tecido, menor o seu Ks. Por quê? Porque se o tecido ele reflete muito, ele está caminhando para o branco, que é a cor que mais reflete. Se ele reflete pouco, quer dizer que ele absorve muito. Então, ele caminha para o preto. Para nós, é o que mais absorve, certo? Então, o Kubeilka-Munck tem essa relação. É importante, então, a gente pensar qual que é a relação, o que Kubeilka-Munck diz, o que nós podemos aproveitar em relação ao Kubeilka-Munck, que é a fixação. O que as coordenadas colorísticas podem nos dar, que são os valores de diferença de cor, pode nos dar informações sobre esgotamento e pode nos dar uma relação sobre fixação. E, por exemplo, uma coisa super interessante em relação à cor, voltando aqui, a cor, tanto Kubeilka-Munck quanto o CIE, nos dão valores também de igualização. Porque, por exemplo, eu vou fazer uma tomada de cor nesse ponto aqui do tecido. Esse ponto ele vai me dar um valor de L, de A e de B. Nesse daqui, eu faço uma outra leitura. Ele me dá um valor de L, A e B.
Aqui também, L, A e B. Se eu analisar aqui cada um desses como um conjunto de dados e verificar, fazer a média, por exemplo, faço a média de L, a média de A, a média de B, associada a essa média eu vou ter um desvio padrão, certo? O desvio padrão dessa amostra é a minha igualização. Mas como assim? Porque quanto menor o desvio padrão, significa que mais igual a essa cor. Então, eu posso avaliar, então, a minha igualização também por esse aspecto de cor. Assim como KS. Eu poderia ter aqui um valor de KS, aqui outro valor de KS, aqui outro valor de KS. E daí, o desvio padrão desses KS ser o meu valor associado a esse KS, o meu valor de igualização. Quanto mais baixo, mais igual. Quanto mais alto o KS, maior intensidade colorística. Se ao final do processo da lavagem, o meu KS é muito próximo ao meu KS antes de lavar, minha fixação foi muito boa. Certo? Se minha fixação boa, eu tenho nota de solidez alta. E que aqui a gente chega, se minha fixação total é alta, significa que o meu esgotamento foi alto. Então, ao final, eu tenho a avaliação, como que eu avalio aqueles 3 parâmetros que nós estamos discutindo já fazem 3 semanas. Que são os parâmetros relacionados com igualização, fixação e esgotamento. Porque esses 3 parâmetros, na verdade, são aqueles que vão definir se o meu tingimento foi bom. E esses 3 parâmetros, eles estão relacionados com parâmetros de processo, que são os parâmetros de temperatura, parâmetros de pH, tempo e assim por diante, que são aqueles que nós pegamos desde o início do tingimento direto. Nós discutimos sobre que forma que ele vai se dar, lá com aquele exemplo que nós falamos que foi te dado uma quantidade muito alta, que não está sendo avaliado, quanto que sobra do processo, quanto de tecido eu posso colocar. Então, isso tudo agora a gente fecha essa ideia de como nós avaliamos o tingimento direto e como se faz esse processo. Muito importante. Só existem essas formas de avaliar? Não, existem outras. A gente aqui, como vocês podem ver, eu nem falei das coordenadas esféricas. A gente vai tratar elas, a gente vai inserindo informações aos poucos, tá? Então, no próximo corante, que vai ser o corante reativo, tudo isso que a gente falou vai ser válido. E a gente vai trazer novas informações. E a gente, então, vai crescendo essas informações de forma aplicada, certo? Aqui, eu tenho um mapa do corante direto, certo? Como vocês podem ver, está faltando algumas informações. Está faltando informações sobre cor, principalmente, e avaliação. Esse seria o mapa da aula, tá? Aqui, se vocês olharem, essas 3 nós não falamos. Nós só falamos desse daqui. Por que eu acabei não falando desses outros 2? São formas, tá? De melhorar a fixação, mas é porque elas são pouco usadas hoje. Aqui, em relação à ordem dos corantes, os corantes podem ter ordem A, B e C, os corantes diretos, que estão relacionados com a igualização, boa, média e má. Aqui, em relação ao sal, em relação, por exemplo, um pH sal neutro acelera o processo, sal aqui alcalino retarda, e um sal ácido são em casos especiais. E aqui, a isoterma que é usada, que diz qual que é o processo, que é a isoterma de Freundlich, que CF é igual a K de Freundlich vezes CS elevado a N. As interações são fracas, afinidade alta, a molécula tem cromóforo, linearidade e assim por diante. Ok? Essas são as referências dessa sequência de aulas. Beleza? E aqui os créditos em relação a de onde que saem os nossos slides.